Bom, iremos iniciar a nossa sessão 3. Para abertura, convidamos para compor a mesa da sessão a fisioterapeuta, doutora Valesca Tomás, para coordenar a sessão. A fisioterapeuta doutora Anke Bergman, que vai falar sobre terapia física complexa. A assistente social Daniela Bradt, que vai falar sobre impacto social do linfedema. A doutora Daniele Avona, psicóloga, vai falar sobre aspectos psicológicos e como conviver com uma situação crônica. E a doutora Silvana Portugal, que vai falar, nutricionista, sobre aspectos nutricionais e linfedema. Acho que a doutora Daniele e a doutora Silvana. Ah, tá, perfeito. Estão acompanhando a gente online. Tá ótimo. Então, passo a palavra para a coordenadora da sessão, doutora Valesca Tomás, para a condução. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse evento, que tivemos E agora a gente vai dar início aqui à nossa terceira sessão. Vamos dar a palavra aqui para a doutora Anke Bergman. E para dar sequência. Bom dia novamente. Bom, essa mesa então a gente vai falar um pouquinho o que acontece a partir do diagnóstico, né, de linfedema, e eu vou falar sobre a terapia física complexa, que é o tratamento padrão para o tratamento do linfedema. Aqui, achei. Bom, eu não tenho nenhuma ausência, desculpa, eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, declarar ausência de conflito de interesse relativo a essa apresentação. E já foi falado aqui, né, que o sistema linfático ele serve como uma via, né, secundária de retorno para esse líquido que é produzido na microcirculação e que não consegue ser absorvido diretamente pelo sistema venoso. E isso acaba repercutindo, né, em um acúmulo de líquido intersticial. E o tratamento, então, ele vai visar principalmente como que a gente vai absorver esse líquido do interstício. E o Dr. Mauro também falou que quando a gente tem esse acúmulo de líquido intersticial, a gente acaba tendo várias consequências, né, entre elas também esse acúmulo de tecido adiposo, essa relação, então, entre processo inflamatório, sistema linfático, né, e tecido adiposo. Então, é bastante importante a gente pensar o quanto eu posso antecipar o diagnóstico de linfedema, tratar ele o mais cedo possível para evitar todas essas repercussões, né, relacionadas a esse acúmulo de líquido no interstício. Então, toda vez que a gente tem, né, algum tipo de acúmulo de líquido no interstício, a gente tem quadros de edemas e linfedemas, quadros mistos ou linfedema. E a diferença entre esses quadros, então, é o acúmulo de proteína intersticial. E isso é importante a gente falar quando a gente fala de tratamento, porque várias condutas que a gente faz, a gente se propõe, elas absorvem líquido, mas concentram proteína. E se a gente tem um quadro de linfedema, a grande questão é como que a gente faz para absorver essa proteína. Porque com o líquido, por exemplo, a gente consegue absorver elevando o membro, a gente consegue absorver com, de repente, uma terapia compressiva de menor compressão, mas a proteína não. Então, não adianta a gente ficar fazendo condutas em que a gente absorva líquido e concentre proteína. Então, a gente sempre tem que pensar nessa relação, o que eu consigo fazer que absorve mais proteína. E uma vez que a gente acumula esse líquido rico em proteína no interstício, né, a gente tem várias consequências. Então, o tratamento também visa, né, prevenir essas consequências desse acúmulo de líquido. Então, a terapia física complexa, ela é o tratamento padrão, e isso é importante a gente falar, que muitas vezes perguntam assim, mas não tem nada mais para fazer, não tem nada além disso? Tem,
A gente tem algumas outras possibilidades terapêuticas, depois a Cíntia vai falar um pouquinho, depois a gente também, à tarde, a gente vai ver também algumas técnicas cirúrgicas, mas o tratamento padrão é a terapia física complexa, que ela contempla a drenagem linfática manual, alguma forma de terapia compressiva, e os exercícios e os cuidados com a pele, o autocuidado. Isso também é importante a gente frisar que, por ser uma condição crônica, né, a gente não faz um tratamento numa fase aguda e o paciente fica curado. A gente é uma condição crônica que, se, por exemplo, ficar sem alguma forma de compressão, sem alguma forma de exercício, ele vai ter um reacúmulo de líquido de novo. Então, durante todo o tratamento, né, a gente tem que deixar claro que vai ter um autocuidado, vai ser necessário manter esse tratamento domiciliar, não necessariamente na fisioterapia, mas o paciente tem que entender qual é o compromisso, qual vai ser a responsabilidade dele, né, nesse controle do linfedema, uma vez que é uma condição crônica. Então, na primeira fase, né, da terapia física complexa, a gente faz os cuidados com a pele, a drenagem linfática, o enfaixamento e o exercício. O ideal seria que essa fase fosse o máximo de tempo, assim, todos os dias ou 2 vezes ao dia, se fosse possível. No Brasil, a gente tem uma certa dificuldade, né, de ofertar esse tratamento diário. Então, o que a gente faz? A gente adequa, né, a nossa realidade. Uma vez que a gente conseguiu diminuir ao máximo o volume do membro, então essa fase a gente demora, né, de acordo com as condições do membro, mas de 2 semanas até 6 semanas, 7 semanas. Quando a gente consegue reduzir ao máximo, a gente passa então para a fase de manutenção. Nessa fase de manutenção, a gente não tem mais o objetivo de reduzir o volume do membro, mas sim manter esse volume reduzido. Então, a gente mantém os cuidados com a pele, adapta uma malha compressiva, né, e mantém os exercícios. E, a partir disso, quando é que volta para a reavaliação, a gente não tem um padrão na literatura. Isso depende muito do serviço, do paciente e dessa integração com o fisioterapeuta. Então, hoje eu trabalho muito com o WhatsApp. Olha, você está ótima, o paciente já foi educado em relação ao que ele tem que fazer, em que momentos tem que ficar com compressão, sem compressão. Se por acaso, né, aumentar o volume, você volta e tem contato comigo, mas eu não marco essas reavaliações de rotina, desde que o paciente esteja bem orientado em relação a esse automanejo. E a drenagem linfática, então, a gente tem muito mito sobre drenagem linfática, né, qualquer lugar faz qualquer drenagem linfática, então isso acaba dando uma sensação de que a drenagem não serve para nada. Não é isso. A drenagem tem o seu papel, ela tem a sua função quando ela é bem realizada e bem indicada. Só que ela não é o principal recurso fisioterapêutico na redução do volume do membro. A gente não consegue reduzir um volume do membro se não estiver associado com terapia compressiva e exercícios. Então, o que de fato reduz é compressão e exercício. A drenagem linfática, ela ajuda nas condições cutâneas, ela ajuda na aderência ao tratamento, ela ajuda na redução dos sintomas, mas a gente consegue reduzir o volume também sem a drenagem linfática manual. Os cuidados com a pele são essenciais, né? Porque se a gente tem acúmulo de líquido intersticial, a gente tem um risco maior de ter infecção. Então, a pele tem que estar sempre bem hidratada, bem cuidada, evitar qualquer tipo, né, de machucado que possa, então, servir como uma porta de entrada para o desenvolvimento de infecções. As terapias compressivas, a gente não consegue tratar hoje linfedema sem alguma forma de compressão. O que a terapia compressiva faz, na verdade, ela assume essa função da pele na resistência que a pele faz durante a contração muscular. Então, na hora que a gente tem a contração muscular, com uma pele com uma resistência externa, que é feita pela terapia compressiva, a gente consegue diminuir todos esses espaços, aumentando a pressão, fazendo com que no sistema linfático mais superficial, a gente tenha um aumento da absorção de líquido intersticial e nos coletores a gente tem um aumento da velocidade com que esse líquido passa dentro dos coletores. Então, a gente consegue um efeito, né, sobre o sistema linfático profundo e sobre o sistema linfático superficial. Então, assim, no conhecimento atual, eu acho que isso não vai mudar tão cedo, mas, por enquanto, é impossível a gente pensar em tratar um linfedema sem alguma forma de terapia compressiva, associado sempre, claro, à contração muscular.
E aí o grande desafio da terapia física complexa é que forma de compressão se adequa a cada paciente. E aí a gente não tem uma rotina. Então, é importante nessa conversa entender que a pessoa entenda que ela precisa de uma forma de compressão, né? E, para ela, qual vai ser a melhor forma dentro da realidade dela. Então, a gente tem um pouco de dificuldade nessas adaptações por causa da falta de acesso ao material, o custo dos materiais. Então, hoje de manhã a gente comentou um pouquinho sobre isso. Mas, assim, o SUS, né, as malhas compressivas, né, não fazem parte do SUS, então hoje o SUS não, né, é óbvio que os municípios têm a sua independência, mas ela não faz parte do rol de procedimentos, então isso não é dispensado. Então a gente tem uma série de dificuldades relacionadas a esse controle do linfedema, por causa dessa necessidade de terapia compressiva e a falta de acesso à terapia compressiva. E a terapia compressiva, então, na primeira fase, em que a gente quer redução do volume, principalmente a gente obtém com enfaixamento compressivo. Nem sempre os pacientes aceitam o enfaixamento, e isso é importante também que a gente veja, se aquele paciente não pode fazer enfaixamento compressivo, que outra forma de compressão eu posso dar para ele na realidade dele. Mas o padrão ouro é o enfaixamento compressivo, que a gente passa várias camadas, cada camada tem, né, o seu porquê, tem um objetivo. Quando a gente consegue reduzir ao máximo o volume do membro, a gente passa para a segunda fase, que é essa fase de manutenção, e que envolve a adaptação das malhas compressivas. E sempre, né, os exercícios com alguma forma de compressão. A exceção é quando a gente faz exercícios dentro da água, que aí essa compressão externa é dada pela pressão hidrostática da água, então a gente não precisa fazer exercícios dentro da água com uma compressão externa. Fora da água, todas as atividades devem ser sempre feitas com alguma forma de compressão. E nesse estudo, né, a gente fez um ensaio clínico que a gente comparou a redução do volume entre a terapia física complexa com e sem drenagem linfática, e a gente viu que na redução do volume, eu já falei isso um pouquinho antes, a resposta é a mesma. Então, assim, eu posso conseguir reduzir o volume com ou sem drenagem linfática. Então, é bom a gente entender que ela não é a principal conduta fisioterapêutica, embora ela seja bastante importante, mas ela é o que aumenta mais a questão do custo. Então, quando a gente propõe um tratamento, a drenagem linfática, todo mundo fala, o tratamento mais caro é com a malha compressiva. Não é, porque a malha compressiva você compra uma vez e usa várias vezes, mas cada vez que você vai fazer uma consulta com drenagem linfática, isso tem um custo, né? E esse custo torna o tratamento mais caro. Então, a gente pode otimizar o tratamento do linfedema se a gente retirar a drenagem linfática como uma das formas de tratamento. Então, a gente tem vários estudos que mostram que a terapia física complexa é, né, a melhor evidência que a gente tem hoje. Então, a gente tem vários resultados positivos, tanto em membros superiores, né, como resultados bastante positivos em membros inferiores, mesmo membros, né, com bastante alteração de volume. E algumas perguntas, só que eu destaquei mais importantes, né, que eu julguei que a gente mais ouve, que tem mais mitos. Primeiro, em relação à drenagem linfática, né, então, ressaltar que a gente tem muitos mitos, a drenagem linfática é superficial, ela é delicada, não provoca dano tecidual, e que ela tem a sua ação principalmente sobre o sistema linfático superficial, por isso que a gente não trata ninguém só com drenagem linfática manual. Então, a drenagem não é a principal forma no tratamento do linfedema, tem que ser seguida de terapia compressiva e exercícios. E uma outra pergunta, por que o membro piora quando fica sem compressão? Então, é por isso, a gente precisa, como se fosse uma outra pele, uma segunda pele para suportar, fazer essa pressão intersticial. E a terapia compressiva, então, ela, com a contração muscular, ela ajuda esse retorno venoso e o retorno linfático. E qual o melhor exercício? A última pergunta. A gente tem muitos mitos em relação a isso também. A gente não tem na literatura um exercício específico, o que a gente precisa se movimentar. Então, qualquer forma de contração, se ela for seguida, se ela for acompanhada de terapia compressiva, ela é adequada. Então, a gente tem que realmente fazer qualquer tipo de atividade física, trabalhar com o máximo de grupos musculares possíveis. Então, queria agradecer a todos e muito obrigada, e fico à disposição. Muito obrigada, doutora Anke Bergman, com essa rapidez, essa sumidade,
consegue passar para a gente aqui tudo. E, enfim, é sempre muito aprendizado.